quanta história tem por trás de um simples prato. Ao degustar uma comida típica servida nesse tipo de louça de cerâmica, não se imagina como ela teve importância para muitas famílias da grande Florianópolis. Para mim, ela representa tudo, né? Porque eu comecei nisso, né? O Alguidar é uma peça muito folclórica há muito tempo, né? Que antigamente os pais, a família tinha 4, 5, 6 filhos. O que é que eles faziam? O pai fazia, a gente fala pirão, fazia uma comida aqui dentro e essa comida eles separavam. Fazia assim, ó, sentava um filho aqui, um filho ali, e separava e cada um comia o seu pilão. Falava até que um filho ligava, ô pai, ele roubou meu pedacinho, entendeu? Então essa é uma peça folclórica desse tempo, tá? Tinha muita lembrança, muitas coisas daquele tempo antigo, né? Hoje até tem umas fotos bonitas daquele tempo, mas eu não sei quem levou, sumiu. Essa tradição começou no século XVIII, quando os primeiros imigrantes açorianos que tinham conhecimento de olaria chegaram a Santa Catarina. No final do século XVIII já se fazia louça de barro em São José, mas através de famílias, uma família só fazia, onde os pais aprendiam, os pais tinham, os filhos aprendiam e não passavam esse saber para os outros, porque era uma coisa muito exclusiva. A partir do século XIX, aí começa a aparecer outras olarias, porque chega mais alguém de fora, que também é português, aí já que estava no continente, provavelmente vindo de São Paulo e Rio, se junta ali. E com esses açorianos e começa a abrir outras olarias. São José acabou se tornando, na época, o maior polo produtor de cerâmica de barro do sul do Brasil. São José chegou a uma época de ter, não diretamente, mas em épocas alternadas, 19 olarias de louça de barro. Por quê? Porque tinha argila do solo, já tirava a argila até do rio, tirava a argila do nosso solo. Nosso solo é a melhor argila para fazer as panelas refratárias. É o nosso solo de Barreiros e Palhoça. Enquanto São José era o local de produção da cerâmica, Florianópolis era onde a mercadoria era comercializada. Até então, a louça de barro era transportada e o comércio centralizado no mercado público em Florianópolis. Não existia mercado público, era uma praia que se vendia a louça de barro. Então eles traziam de canoa, traziam de lanche e vinham comercializar, porque toda a economia girava em torno de quê? Da ilha de Santa Catarina, do mercado público. Até hoje o mercado público é o centro que vende mais louça de barro na região. O pai de Leonardo foi dono da maior cerâmica que existiu em São José. Ele ainda lembra como as louças eram levadas para Florianópolis. O pai cansou e levava de lanche, da ponta de baixo até o centro. Ali. Era mais pelo mar mesmo, né? Depois, com o tempo, aí começaram a levar de caminhão, ali para o mercado público ali. E até pelo mar, às vezes o pai perdeu muita louça. Tem uma lancha afundou, carregada de panela. E era assim, né? Naquele tempo a coisa era mais difícil, né? Leonardo é um oleiro experiente, que começou ainda criança na profissão. Fazia muito funcionário, né? Aí nisso foi saindo. Aí o oleiro saiu um oleiro, aí desocupou um torno. Aí eu peguei e comecei a treinar naquele torno ali. E dali pra frente, tinha uns 12 para 13 anos, mais ou menos. Então já faz quase 50 anos.
passar por debaixo da cobertura metálica que homenageia a renda de Biurro, na alfândega, vai ganhando um novo significado. Aqui está um dos poucos locais da cidade onde a cerâmica açoriana tradicional é ainda encontrada. A cerâmica açoriana Tatá não é apenas um ponto de venda, mas um mergulho na história da cerâmica de barro da Grande Florianópolis. E isso graças a Eleatar Silva, o seu Tatá, que mantém viva a produção desse tipo de louça histórica. 40 anos atrás, eu comprei uma loja no mercado público, de louça de barro, e de lá para cá eu vi que eu sentia a necessidade de fabricar, porque era difícil de eu comprar cerâmica para revender lá, aí eu resolvi fazer minha cerâmica. E a solaria está aqui hoje, ó. É a única olaria do São José que produz louça de barro, como se produzia antigamente, e mantém. E são justamente as mãos habilidosas de Leonardo as responsáveis hoje pela produção das louças da cerâmica açoriana Tatá. É capricho. Tem que caprichar na peça, tem que ter vontade, né? Porque se não tiver vontade, não faz. Não tem mais ninguém que tenha uma olaria dessa ou mais alguma outra olaria que faça. Existe uma razão para o quase desaparecimento das olarias. Conforme Gilberto pesquisou para escrever seu livro, a demanda começou a declinar já após a Segunda Guerra Mundial. O surgimento de fábricas de porcelana em outras cidades catarinenses fez os oleiros perderem interesse pela profissão. E as olarias aqui em São José, ela vai tendo um declínio. A partir da década de 60, os oleiros começaram não mais a querer ensinar os filhos, começaram a botar os filhos a estudar. Está se acabando, já não tem mais nenhuma. Porque tem pouca gente aprendendo. E quem aprende não quer tocar. Ele quer fazer outro tipo de peça. Então aí muda muito, né? E vai se acabando. Mas seu Tatá persiste em manter a produção de alguns modelos de cerâmica, também pelo significado cultural das peças. Temos essa peça aqui que chama-se boião. O boião também é uma peça que é feita para botar leite e talhar o leite, para fazer queijadinha, fazer queijo, entendeu? A gente bota o leite dentro, no outro dia o leite fica talhado dentro do barro, que o barro talha o leite, e aí faz isso, aí joga a água fora, né? E faz o queijinho ou a coalhada. Atualmente, a cerâmica açoriana Tatá fornece para 90% dos restaurantes da região que utilizam a louça. Um trabalho que foi evoluindo com o passar dos anos para atender a necessidade da clientela. Para mim conseguir manter meu funcionário, eu tive que melhorar minha cerâmica, melhorar as peças, fazer com maior qualidade, panela de barro, as panelas para fazer, eu vendo muita panela para restaurante, vendo muitas saladeiras, prato de pizza, então é isso que eu faço, então aí eu consegui manter minha cerâmica até hoje. Seu Tatá sabe que o futuro da cerâmica não é promissor, mas continua com seu propósito de preservar a tradição. E para isso, mantém perto de si pessoas como Leonardo, que viveram uma vida dedicada à olaria. Isso aqui era o ganha-pão do pessoal antigamente, até hoje. Só que antigamente era mais difícil, porque antigamente trabalhava por peças. Eu tinha que fazer a quantidade, né, para poder chegar ao fim de semana e ter alguma coisa para receber. Hoje não, hoje a gente trabalha por mensal, né? Hoje é mais fácil que antigamente. Apesar que hoje está se acabando, já não tem mais nenhuma. Além de seu Tatá e Leonardo, outras pessoas se dedicam a não deixar essa história se acabar. Há aqueles oleiros que sobraram, como o meu tio, o tio Duca, viram que a arte ia desaparecer. Começaram, foi em 1990, 91, começaram a idealizar a Escola de Oleiros. E fundaram a Escola de Oleiros e ela vem lá se mantendo, mostrando, fazendo alguns oleiros, alguns outros tipos de arte para não deixar a cultura morrer. A cerâmica está indo devagar, está diminuindo, né? A gente está vendo que está nem aqui, é no Brasil inteiro, né? Eu espero ficar vivo mais uns 20 anos trabalhando.